Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Aqui é o professor Fábio Machado e hoje eu irei expor do Salmo 101 até o Salmo 106. O Salmo 101 é classificado como um salmo real, uma vez que é uma declaração de princípios pelos quais o governante pretende reinar. Esses princípios ou resoluções são expressos na forma de promessas feitas a Deus e, portanto, dirigidas a Ele. Embora nenhum rei seja mencionado no corpo do Salmo, a nobreza de expressão certamente se encaixa à personalidade e caráter de Davi. Como ideal de realeza, poderia ter sido usado por muitos governantes em Israel, fosse qual fosse a ocasião de sua composição. Os versos 1 ao 4 vão falar de resoluções pessoais. Cantarei a bondade e a justiça. Os princípios mentores da misericórdia e juízo formam a base para as resoluções. Depois de declarar sua determinação de preferir o caminho da retidão e integridade, o autor enuncia seu anseio por uma comunhão mais íntima com Deus. Ele resolve abster-se da maldade e da apostasia, além de odiar a obra dos apóstatas. Ele também se recusa a tomar conhecimento ou aninhar qualquer pensamento mau. Dos versos 5 ao 8, nós temos as intenções oficiais. Ao que as ocultas calunia, a esse destruirei. De acordo com os princípios mentores de misericórdia e juízo, o autor apresenta suas intenções e que tipo de pessoas ele pretende favorecer e a que tipo de pessoa ele evitará ou destruirá. Só os fiéis e aqueles que andam em integridade conhecerão o seu favor. Os caluniadores e aqueles que fazem o mal, ele os destruirá e negará seu favor aos orgulhosos, aos enganadores e aos mentirosos. Fazendo assim, ele purificará a corte real, a cidade real, Jerusalém e toda a terra. O Salmo 102 é uma oração pedindo auxílio. Embora basicamente seja a lamentação de um indivíduo, esse salmo tem também o elemento corporativo. Por causa disso, os comentaristas dividem-se quanto à sua intenção original. Um apelo distintamente pessoal está seguido de uma intercessão pela nação. Então o salmista reverte aos seus próprios problemas novamente, enfrentando-os à luz de sua esperança, confiante em benefício da nação. Nos versos 1 ao 11, nós vemos o sofrimento do salmista. Ouve, Senhor, a minha súplica. O profundo senso de urgência do salmista torna esse clamor especialmente comovedor. Ele precisa de resposta imediata. Ele está sofrendo de uma enfermidade que produziu ansiedade mental e seus inimigos se aproveitaram de sua condição. Todo esse sofrimento, ele crê, deve-se à ira de Deus. Dos versos 12 ao 22, a restauração da nação. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Em contraste com a natureza transitória do salmista, no verso 11, Deus permanece. A restauração de Sião se baseia nessa verdade. A sugestão de alguns que essa seção seja um salmo separado, inserido aqui pelo compilador, não tem apoio. Está evidente que a solução do problema do autor está intimamente ligada com a solução do problema da nação. Dos versos 23 a 28, nós vemos a certeza do salmista. Eles perecerão, mas tu permaneces. Embora o autor volte novamente para os seus sofrimentos e fraquezas, ele recebe conforto da esperança que a nação tem no Senhor. Mesmo quando toda a criação já tiver desaparecido, Deus permanecerá. Os versículos de 25 a 27 referem-se a Cristo, o Senhor. Está lá em Hebreus, no capítulo 1, versos de 10 a 12.
Nesse meio tempo, sua eternidade garante a libertação e a permanência do povo do salmista. O Salmo 103 é um hino de louvor com ação de graças. Este hino de louvor é sem par em toda a literatura mundial. Parece ser a expressão de um indivíduo, embora alguns comentaristas encontrem nele uma voz comunitária. O salmista procura, em primeiro lugar, avivar o seu próprio espírito para oferecer louvores e ação de graças a Deus, e depois o espírito dos outros. Suas palavras são desprovidas de tristeza, queixumes ou dor, o modo de expressar-se e a profundidade da penetração são notáveis para alguém que tenha vivido antes da vinda de Cristo. Dos versos 1 ao 5, louvor por causa de bênçãos pessoais. Bendize a minha alma ao Senhor. Em primeiro lugar, o salmista faz uma exortação a si mesmo. No termo traduzido por alma, nefesh, como também na expressão paralela, tudo que há em mim. Ele se refere a todo o seu ser. A tradução King James traduz isso como todas as minhas entranhas. Agora ele induz o seu ser interior a se lembrar e contar as muitas bênçãos. Observe a força dos verbos perdoa, sara, redime, coroa, satisfaz e renova. Dos versos 6 ao 10 é o louvor por causa de bênçãos nacionais. O Senhor faz justiça e julga. Deus não é apenas reto e justo em si mesmo, mas ele se ocupa ativamente em atos de retidão e justiça em prol das pessoas oprimidas. Exatamente como o Senhor tem coroado o salmista com graça, Resed, verso 4. Ele se comprovou na história de Israel ser misericordioso e compassivo. Isto se vê melhor em sua lentidão para irar-se e punir o seu povo, menos severamente do que ele merece. Dos versos 11 ao 14, louvor por causa do amor perdoador. Assim é grande a sua misericórdia. Com ilustração após ilustração, o salmista procura transmitir uma descrição adequada da bondade de Deus. Ele não sabe qual a distância entre a terra e o céu, mas sabe que nem mesmo essa vastidão poderia conter a misericórdia divina. Ele não sabe qual a distância entre o leste e o oeste, mas sabe que o amor de Deus removeu os nossos pecados para mais longe ainda. A mais linda e íntima ilustração é a de que Deus, como Pai, se compadece do homem em sua fraqueza e fragilidade. Dos versos 15 ao 18, o louvor por causa do amor eterno, de eternidade a eternidade. A continuidade da bondade de Deus permanece no mais vivo contraste com a transitoriedade humana. A extensão dessa bondade para com o homem está condicionada pela reação do homem diante da aliança e dos mandamentos de Deus, numa atitude própria de temor e reverência. Dos versos 19 até o 22, um chamado para o louvor universal. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, exércitos, ministros. Depois de declarar o princípio da realeza divina, o salmista convoca todo o universo a louvar em coro. O propósito do louvor é declarar todas as suas obras em todos os lugares, tanto nos céus como na terra. O salmista termina tomando o seu lugar na morada eterna. O Salmo 104 vai falar do poder criativo de Deus. Aqui está um hino de louvor parecido sob certos aspectos com o anterior. As frases introdutórias e conclusivas dos dois salmos são quase idênticas, estabelecendo uma atitude de ação de graças e louvor. Enquanto o hino anterior enfatizava o relacionamento divino histórico, esse descreve o relacionamento de Deus com a criação. Ainda mais importantes são os paralelos com Gênesis 1 e Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41. Nos versos 1 ao 4, a grandeza de Deus na criação. Como tu és magnificente.
Depois de convocar todo o seu ser para o louvor, o salmista descreve o Senhor revestido com a maravilhosa majestade de sua criação. Na sua roupa há luz, os céus se estendem como um dossel, sua habitação está sustentada por colunas, nuvens, vento e anjos são criados para o seu uso. Nos versos 5 ao 9, como Deus formou a terra, os fundamentos da terra. Os conceitos de cosmologia do Oriente Próximo estão evidentes aqui em todo o Salmo. A terra está firmemente estabelecida em suas bases ou colunas. Verso 5. Montanhas e vales foram formados. Os mares foram divididos e fixados nos seus limites. Nos versos 10 ao 18, nós temos a provisão de Deus para as suas criaturas. Fazes rebentar fontes. Uma das maiores necessidades da antiga Palestina era o fornecimento de água. O salmista louva a Deus pela provisão das fontes e da chuva, de modo que todas as formas de vida, animal e vegetal, podem ser mantidas. Ele o louva também pelas bênçãos do alimento, vinho, azeite, árvores, colinas e rochas. Nos versos 19 a 23, Deus ordena a formação dos céus, a lua, o sol. Esses dois corpos celestes foram destacados para a atenção, porque são indispensáveis no ordenamento das estações e dos dias. Enquanto os animais selvagens lutam nas trevas, o homem trabalha principalmente nas horas iluminadas pelo dia. Nos versos 24 a 30, nós temos a providência divina. Todas com sabedorias fizeste. O salmista faz uma pausa, maravilhando-se diante da sabedoria divina, exibida em toda a maravilhosa criação de Deus. As maravilhas do mar e os mistérios da vida são destacados como ilustrações da providência de Deus. Nos versos 31 ao 35, louvando a glória de Deus. A glória do Senhor seja para sempre. O salmista faz voto de cantar louvores a Deus durante toda a sua vida. Seu desejo de erradicação do mal está de acordo com o seu conceito da bondade, da criação divina. O Salmo 105 vai falar das maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Novamente, o salmista canta um hino de louvor, desta vez enfatizando os maravilhosos atos de Deus dentro do relacionamento da aliança. Os Salmos 105 e 106 são obras complementares e em ambos a história é pesquisada. No primeiro, enfatiza-se os atos divinos e no último, os atos da desobediência de Israel foram citados. Ambos os poemas têm afinidade com o Salmo 78, no qual os dois temas foram entretecidos. Nos versos 1 ao 6, o chamado para a ação de graças, rendei graças, invocai, cantai, narrai, gloriai, alegre-se, buscai, lembrai. As instruções detalhadas do salmista revelam o que significa louvar o Senhor. Está claro que o hino foi criado com o propósito de uso congregacional. Nos versos 7 ao 15, vemos a aliança com os patriarcas. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. O aspecto especial da aliança que foi destacado é a promessa de que Canaã seria a herança de Israel. O restante do salmo demonstra o resultado deste aspecto da aliança. Observe o uso fora do comum de meus ungidos e meus profetas, referindo-se aos patriarcas. Dos versos 16 ao 25, as experiências da peregrinação, fez vir fome. Também fora do comum é esta referência a Deus como causa direta da fome que levou a família israelita para o Egito. O salmista está primeiramente enfatizando a parte de Deus em tudo o que aconteceu. Fez vir uma fome, enviou um homem, José, experimentou-o, permitiu que assumisse o poder, fez aumentar o seu povo, provocou o ódio dos egípcios contra Israel. De acordo com a ideia generalizada do Velho Testamento, o salmista ignora causas secundárias. Nos versos 26 ao 38, o livramento do Egito, e lhes enviou Moisés e Arão.
O escritor coloca ênfase especial sobre as pragas como sinais do poder de Deus. Ele coloca a 9ª praga no alto da lista, invertendo a ordem da 3ª e 4ª, e omite a 5ª e a 6ª. Dos versos 39 a 45, a realização da promessa, porque estava lembrado da sua santa palavra. Depois de recordar-se de como Deus guiou Israel no deserto, o salmista tira sua conclusão. Cada um dos maravilhosos atos de Deus foi realizado porque o Senhor se lembrou de cumprir sua promessa, pela primeira vez feita a Abraão. O clímax é atingido no cumprimento da promessa, através da qual Canaã, as terras das nações, com todos os frutos do trabalho prévio, deveria pertencer a Israel. O Salmo 106 fala da graça de Deus e a ingratidão de Israel. A contínua rebeldia de Israel está enfatizada nesta sequência ao Salmo 105. Embora começando como um hino, dos versos de 1 a 5, o poema continua como uma lamentação ou confissão nacional. A tristeza do lamento está contrabalanceada, até um certo grau, pelo quadro da misericórdia paciente de Deus ao tratar com o seu povo. Nos versos 1 ao 6 nós temos louvor e confissão. Rendei graças, pecamos. À moda de um hino, o autor solta uma exclamação de louvor, seguida por uma expressão de beatitude, uma oração pessoal e uma confissão de pecado nacional. Observe que a presente geração está incluída entre as gerações do passado. Dos versos 7 ao 33, murmuração e desobediência. Nossos pais não atentaram. Aqui, coisa frequente nos Salmos, o êxodo e o período da peregrinação através do deserto fornecem ilustrações de como os filhos de Israel interpretaram mal a Deus. Murmuraram por causa de comida. Rebelaram-se contra Moisés e Arão. Apostataram fazendo bezerro de ouro. Recusaram-se a aceitar a liderança divina no incidente dos espias. Juntaram-se ao culto moabita e envolveram Moisés em suas murmurações em Meribá. Nos versos 34 e 36, apostasia e infidelidade. Assim se contaminaram com as suas obras. Em contraste com a fidelidade de Deus, comprovada pelas obras maravilhosas que ele realizou em benefício de Israel, o seu povo comprovou-se repetidas vezes infiel depois de entrar em Canaã. Misturando-se com os habitantes da terra, os israelitas aprenderam novas modalidades de pecado. Além de servirem aos ídolos, participaram da abominação dos sacrifícios humanos. Apesar da compaixão de Deus, o castigo tornou-se necessário repetidas vezes. Os versos 47 e 48, nós temos uma oração e doxologia. Salva-nos, bendito seja o Senhor. A longa confissão leva a um pedido de misericórdia e restauração. A doxologia parece ser parte integral do salmo, enquanto serve também de doxologia conclusiva para o 4º livro. E assim concluímos a exposição de hoje e o 4º livro dos Salmos. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o Salmo 103, dos versos 1 ao 5, esse maravilhoso salmo. O verso 1 traz: bendize a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas, o meu interior, bendiga o seu santo nome. Devemos louvar e bendizer ao Senhor. O verso 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Devemos ter uma excelente memória com relação a tudo que o Senhor nos faz, bem como uma eterna gratidão a Ele. Mas por quê? O versículo 3 traz a resposta. Porque é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Ele me salvou. Aleluia! É Ele quem me cura de todas as minhas enfermidades. Além de salvar, Deus me restaura, Deus me cura.
É aquele também que me resgata da sepultura e me cobre de graça e de misericórdia. Aquele que cuida de mim e sacia a minha existência. E para concluir o verso 5, e renova as forças da minha juventude como as da águia. Amados, que Deus maravilhoso. Queridos, foi um prazer estar com vocês esses dias. Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.